imaterial, eles também têm um reconhecimento ao patrimônio vivo, ou seja, a cada período de 2 ou 4 anos, eu não vou me lembrar exatamente, eles selecionam pessoas que têm uma história dentro da cultura e são reconhecidos como guardiões da cultura, e as pessoas passam a receber, se não me falha a memória também, um salário mínimo até o fim de suas vidas, né? Então isso mostra uma outra dimensão, um outro entendimento desse processo como um todo. Na última lei, na última atualização da legislação, secretário, essa lei foi aprovada com 6 mecanismos distintos de apoio e de incentivo à cultura. Então tem lá o fomento direto, que é próximo desse que a gente realiza aqui com o PROMIC em Londrina, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Tem a renúncia fiscal, tem uma renúncia fiscal que é depositada direto no fundo e depois vai para o produtor. Tem o financiamento, tem o subsídio, que aí é um reembolso de uma forma também diferenciada. Então o que a gente prega aqui, e costuma muito falar, é que para atender a diversidade da cultura nós precisamos também de instrumentos de fomento diversos. Precisamos ter uma política que olhe para os projetos que têm a possibilidade de viés de mercado, porque embora, por exemplo, o carnaval é dito sempre como uma potencialidade de mercado, mas para chegar a isso ele precisa de uma estrutura, precisa de um programa específico que vai ajudar a chegar a se realizar como tal. Então, o que eu vivenciei no tempo que trabalhei no Ministério da Cultura, nós na Secretaria do Audiovisual, havia uma aprovação de cerca de 600 projetos de audiovisual por ano na Lei Rouanet, e captação, que captava algum dinheiro, era cerca de 20% desse total, né? Então o que acontece? Na prática você acaba disponibilizando na previsão orçamentária um valor, mas isso depois o gasto não se efetiva, o que normalmente para os orçamentos é positivo. Mas no Paraná nós temos uma situação diferente. Somente os recursos da Copel e Sanitária eles acabam compreendendo essa totalidade de recursos, né? Então, eu somo aqui a fala do Stan, eu acho que o Paraná tem uma realidade que nós poderíamos encarar essa situação de fazer o repasse direto, né? Obviamente que isso pode trazer alguma outra complexidade de gestão, na medida que você vai ter que fazer uma série de contratos, mas traz benefícios como, por exemplo, você poder ter um calendário, né? Olhar para esse calendário. Na renúncia fiscal, você nunca sabe quando a pessoa vai captar, né? E aí, como é que isso entra numa programação? Pelo modelo de fomento direto, isso é uma situação que pode ser conversada antes. E principalmente quando a gente está num ambiente onde a cultura hoje está junto com a comunicação, isso pode ser muito positivo, porque a estratégia de comunicação desses projetos pode estar articulada, ser de uma forma, né? E a gente começa a fazer colocar o produtor cultural na sua função, que é realizar a cultura na melhor qualidade possível e fazer chegar ao maior número de pessoas possível, né? E não transformar ele num pseudo-empresário, captador do recurso, né? Que o desvia da sua função original, né? E, então, secretário, nesse sentido, junto aqui às falas anteriores, para que a gente possa pensar como melhor usarmos esse recurso que temos disponível, né? Obrigado. A outra situação que a gente precisa observar com cuidado, por exemplo, a parte formativa da profissão cultural, ela é dispendiosa, vou perder mais recursos, vou investir para que faça um processo formativo. Ok, só que ali na frente, quando a gente desenvolve toda essa cadeia produtiva, né, usando o exemplo aqui de Londrina da APL do audiovisual, né, você consolidou essa cadeia, você consegue dinamizar o processo da economia criativa, que ela vai em volta. Né? Porque quando você ativa esse circuito cultural, automaticamente você ativa um processo econômico, né? Que, infelizmente, setores dos produtores culturais veem essa relação com o mercado de forma ruim. E não é ruim, né? Porque à medida em que os projetos eles geram renda, eles pagam impostos, eles estão retroalimentando o processo cultural. Né? A gente conversava sobre um zoneamento cultural em Londrina a respeito disso. As pessoas pegam, a primeira coisa que perguntam, de onde vem o recurso? Gente, se eu percebo que eu tenho gastronomia, moda, consumo, uma série de aspectos que não são objetivamente culturais, mas que se relacionam com o mercado cultural, automaticamente eu estou produzindo desenvolvimento econômico.
E assim, a gente sabe que historicamente muitos artistas têm, é criminoso você citar a palavra mercado, né? Eu particularmente não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que quando alguns produtos culturais eles conseguem se projetar dentro do mercado, isso é importante para todo mundo, né? E o audiovisual faz isso muito bem. Eu acho que é o único setor que está nessa dimensão de organização. A gente precisa de perceber que cultura também não pode ser algo sistematicamente artesanal ou sistematicamente minúsculo, e a gente tem que pensar, e aí todo mundo fala muito de formação de público, só que se você não produz um produto que o povo não quer consumir, né, você faz uma ópera para 30 pessoas, se você faz um espetáculo de teatro que 20 pessoas vai lá assistir, né, você não pode pôr culpa na produção. Né? Se a gente olha num teatro, por exemplo, de stand-up, de comédia, que está lotando todos os dias, você fala, será que o povo não gosta do teatro? Ou será que o que a gente está produzindo, né, não está em sinergia com o que o povo consome? Né? Eu, como defensor de cultura popular, penso dioturnamente nisso. Você tem que construir o seu trabalho também para o público, para que ele seja comercial, para que ele seja vendável, porque artista não vive de vento, artista precisa de salário, precisa de pagar aluguel, precisa de sobreviver, né? E aí é o seguinte, não tem como vender ingresso para uma coisa que ninguém quer assistir. Né? Vamos ser verdadeiros? São coisas que a gente tem que falar, né? Em qualquer espaço. Eu queria colocar um ponto aí. Eu vivi uma experiência há uns 2 meses que foi bastante surpreendente. Nós fomos procurados lá na Secretaria de Comunicação e Cultura por uma empresa, um grande operador aí, nacional, que tem uma base no Paraná, e ele tinha R$400 mil para investir na área de renúncia fiscal nos últimos 4 meses. E ele nos procurou porque, segundo ele, veja, eu não tenho capacidade de fazer nenhum juízo de valor aqui sobre os projetos apresentados, mas, segundo ele, nenhum dos projetos era interessante para aquela empresa. Ela queria associar sua marca a um projeto de uma linha diferente daqueles que foram aprovados. E, efetivamente, esse dinheiro se perdeu. Eles tinham a possibilidade de fazer um investimento e eles nos procuraram para, no desconhecimento deles também, pedir uma ajuda. Né? No entendimento deles, a gente poderia formatar um projeto de profícia a toque de caixa ali e viabilizar que esses 400 mil fossem utilizados nesse projeto. E daí surgiu uma outra demanda que, da mesma forma como a gente tem que qualificar os atores da cena cultural, eu acho que a gente precisa, a partir do lançamento desse edital, nós queremos nos reunir com as entidades empresariais e com algumas empresas, notariamente, talvez para fazer o caminho inverso e disponibilizar isso para quem for formatar os projetos culturais de Profis. Por exemplo, saber, no caso dessa empresa, o que você pretende realizar no ano que vem? Qual é o projeto que vai se moldar ao trabalho que vocês querem fazer? Porque pode ser perigoso, mas ao mesmo tempo ele é uma forma mais complicada ainda você ter esse dinheiro perdido. Nós tivemos R$400 mil e não se trata de uma orientação de estratégia cultural, mas sim de modelo. De repente eles querem. Nosso objetivo é falar com o maior número de cidades. O nosso objetivo então é a arte visual. E entre os projetos que estão aqui, daí talvez você possa, numa estratégia com o setor, compartilhar quais são as demandas desse setor, que vai ser o setor que vai realizar o investimento. Porque nós temos que pensar isso também. Né? E ao mesmo tempo, eu acho que essa discussão ela é extremamente positiva. A gente tem, de fato, que achar um ponto de equilíbrio nesse processo. Né? Como que o Estado vai fomentar a cultura, como que o Estado vai fazer essa renúncia, como que ele vai incentivar esse processo, e ao mesmo tempo, como que você vai dar liberdade para a criação cultural, você não vai orientar uma linha de ação cultural, e eu vejo que há quase um discurso, talvez um pouco, tanto do setor quanto de alguns gestores e da iniciativa privada. Quando você fala, por exemplo, do stand-up comedy, aí, as pessoas falam muito que a linha popular, mais simples, é o que convence, é o que atrai mais pessoas. Veja, eu tenho participado das apresentações da Orquestra Sinfônica aos domingos em Curitiba, e elas estão totalmente lotadas. Tá? Com ingresso de R$10, obviamente, que esse é um grande incentivo,
Mas você conseguir, em Curitiba, e eu já assisti a apresentação da Orquestra Sinfônica, estava um dia de sol quase como o de hoje aqui. Quem conhece Curitiba e mora em Curitiba sabe que isso é errado. Então, para o curitibano, num domingo de sol maravilhoso, entrar no Teatro Guaíra, às 10 da manhã, ao invés de ir num parque, numa feira, para assistir uma orquestra sinfônica, é um feito fantástico. Esse final de semana, nós tivemos 3 apresentações seguidas do Ballet Guaíra com a suíte de carne, e as 3 apresentações estavam totalmente lotadas. Então, eu acho que há talvez uma espécie de exagero no sentido, porque a cultura mais elitizada não atrai, então eu tenho que me transformar popular demais, eu tenho que fazer ações muito simples para poder atrair o entendimento do público. Eu acho que a nossa obrigação talvez seja chegar a esse consenso e entender que quando existe um apelo, talvez no caso dessas 2 habilitações, o apelo tenha sido um pouco econômico. Eu acho que há público para todos os segmentos. Talvez não há dinheiro para todos acompanharem todos os projetos. Então, por isso a nossa função. E eu entendo que a gente pode fazer um equilíbrio, que há um processo, no mínimo, de discussão ou de alento. Eu não digo fazer um projeto orientado, mas o que a gente não pode é assistir, eventualmente, recursos de empresas que poderiam estar contemplando projetos nossos, deixando de ser aplicado com um exemplo como esse. Talvez haja, como eu falei, não tem juízo de valor aqui para dizer se houve ou não excesso dessa empresa. Olha, eu não encontrei nenhum projeto que me agradasse. Talvez fosse o caso de a gente então discutir com esses grandes players, eu não digo especificamente uma linha final de projeto, mas as áreas de interesse para que a gente possa, quem sabe, fazer uma grande oferta aí nesse processo. Juca, presidente da Fundação Cultural de Foz. Tudo bem, secretário. Eu fiz algumas anotações aqui, realmente estou achando o debate muito importante, acho que ele deveria ter períodos maiores e ter mais frequência, porque tem tanta coisa que a gente tem que colocar aqui na construção de uma política pública para o Estado. A respeito do comentário sobre a obrigatoriedade dos cursos de música, né? Lembro que já nos colegiados, na época dos colegiados em Brasília ainda, a gente discutia colocar todas essas outras áreas também. Só que tem um problema sério, e agora na gestão a gente se depara. Os municípios e os estados têm um problema de limite prudencial. O que é isso? Não pode passar o gasto da contratação de 50%. Então isso emperra, né, algumas coisas também. Eu acho que tem que discutir a necessidade, como fazer. Talvez é a forma da contratação. Eu não sei se isso se aplica para o PSS, como é que é, né? Mas assim, a forma da contratação talvez tenha que ser colocada, porque se for abrir concurso não dá, porque vai passar, imagina a quantidade de professores de teatro, dança, música. Então, aí terceirização seria, né? Talvez a melhor forma. Mas talvez a atividade de conta fundo, né? Não sei, para poder justificar também. Mas o importante é que essa atividade tem que chegar para a criança ou para o adolescente. O importante é isso. Essa formação ela tem que chegar. Né? Quanto à questão do financiamento, né? Eu concordo aí com o Stanley e o Caio, né? A gente está falando de dinheiro público. Então a gente tem que encontrar mecanismos. Né? O Caio citou aí renúncia para o fundo, de repente. Não sei como a gente pode pensar isso, mas a gente tem que se debruçar em cima disso. Porque a gente tem que fazer com que a cultura chegue. E aí, eu acho que o Hudson está certo em relação a isso, e tendo o Stanley, a gente lá fora, a gente tem que se virar, às vezes fazer a apresentação não necessariamente como a gente quer, para conseguir o subsídio, o recurso, e vender, né? A gente tem que ser bom vendedor. Mas eu fico pensando assim, antes mesmo foi falado sobre a cultura popular, né? Aí o Caio até fala do pagamento para os mestres da cultura popular. Teve uma época que tínhamos os griots, não sei se tem ainda esses programas. Mas assim, como é que você faz isso? Às vezes você não consegue convencer isso, vender isso para as pessoas. Mas não necessariamente da maneira como a gente quer, às vezes, mesmo assim, esse outro formato, né, da cultura popular, você consegue vender para um mecanismo, secretário, que talvez seja próximo de um mercado que a gente não esteja explorando. Aí eu faço uma sugestão,
que é o que nós estamos tentando fazer em Foz do Iguaçu. Continuamos na linha de preservação, de entender a cultura como manifestação, né, popular, mas o turismo cultural talvez ele possa nos ajudar em alguns momentos em relação a isso, em alguns pontos, né, em alguns lugares, tornar isso um mecanismo de mercado para você criar e viabilizar as profissões também, viabilizar os artistas também, de certa forma. Talvez uma junção, toda região tem o seu nicho de turismo, né, seja qual for ele, mas ele tem o seu nicho de turismo. E o turismo cultural é justamente esse que faz, como foi dito aqui, lotar uma sala de teatro para ver Carmen. Né? É justamente isso. Né? Para ver uma bela exibição de cinema, de circo, né? Mas a gente tem que buscar essa forma. O turismo não é só aquele turista que vem da Europa ou que vem lá de cima do Nordeste, mas esse turismo regional também, ele conta bastante, porque são pessoas que estão querendo investir, isso está ligado sim a algum outro nicho, que é o barzinho, enfim. Né? Mas é um meio de colocar. Nós, em parcerias que fizemos com Foz do Iguaçu, a gente levou para a praça, céu aberto, apresentações que infelizmente nós não temos um teatro em Foz do Iguaçu. A gente projeta, mas ainda não temos um teatro principal. Então a gente tem que mostrar a necessidade. Nossa estratégia é levar isso para o povo. Então, às vezes, públicos de 3.000 pessoas, como foi o caso agora da Elia, para ver justamente o espetáculo do Teatro Coelho, de dança dos 50 anos. E isso, de certa forma, mexeu, mesmo sendo entrada franca, enfim, né? A gente não chama de gratuito porque pagava imposto. Mas isso mexeu com a economia, porque isso mexeu no entorno, com a empresa que trabalha com som, com a luz, com o palco, com o vendedor, que é o que acontece no Natal de Foz do Iguaçu, por exemplo, gera uma economia enorme no artesanato. Porque aquela pessoa que vai lá e tal, aquele consumido ali, vai ser pago, sei lá, na Riachuelo, no conserto do carro, depois aquele dinheiro vai circular. Então, assim, acho que a gente tem que pensar mesmo em estratégias, mas não pode esquecer que, assim, é nosso dever, até de todos que estão aqui, né, de todos esses segmentos, produzir e fazer parte dessa gestão da cultura. A gente não pode esquecer disso. E, nesse sentido, deixar na mão, às vezes, a gente tem uma apenas, tá, gente? Mas, assim, deixar a cargo daquele que não tem a capacidade de captar é um pouco complicado. Porque se você joga o projeto de cinema não é barato, por exemplo, também não é o de teatro para fazer bem feito, né? Assim, e essa pessoa vai lá na empresa, ela vai ter que competir com um nicho que é diferente, né? Então, talvez agir nas duas áreas e ter um fundo um pouco mais robusto, mais fortalecido, para que ele possa pelo menos ajudar nesse start, sabe, dessa produção. Eu acho que é de se pensar, secretário, assim, em buscar parcerias até com o setor privado, se for o caso, mas de aportar no fundo para que o Estado ele tenha na mão esse mecanismo de gestão para setorizar, para regionalizar, para fomentar essas políticas também. É isso aí. Fernando. Só para completar alguns dados aí, pelo muito que eu escutei de vocês, algumas coisas bastante interessantes, eu concordo com o Hudson quando ele fala a questão da orquestra sinfônica, né? Que lota o Guaíra, nós temos em Ponta Grossa também a nossa orquestra, o coro, e realmente eles sempre lotam as apresentações do ópera, né? Considerando que Curitiba é 7 vezes maior que Ponta Grossa, né? O Guaíra tem 2.500 lugares, nosso teatro tem 700, então proporcionalmente a gente também está bem com relação à plateia. Uma coisa que até eu já falei em reuniões anteriores, e é um dado bastante interessante, é o seguinte: tem muito dinheiro de imposto, seja de Lei Rouanet e outros, que empresas que estão no Paraná acabam levando esse dinheiro para fora, né? Então, principalmente bancos que faz o Itaú Cultural em São Paulo, Caixa não sei o que, não sei aonde, com dinheiro nosso, né? Teoricamente, um dinheiro que teria que ficar no Paraná. Então, eu acho que isso é uma campanha que o governo pode fazer nesse sentido, que esse dinheiro fique aqui no Estado. E outro ponto com relação ao que foi falado aí da questão do investimentos e o pessoal, as empresas amigas da cultura, na minha visão é o seguinte: a empresa que faz uma renúncia, né? Uma renúncia não, quando o governo faz uma renúncia fiscal e a empresa deduz, na minha ótica ela não está sendo amiga da cultura, né? Porque ela já está pegando um dinheiro que ela ia para o Estado.
Eu acho que se a gente criar um selo do Amigos da Cultura, tem que ser para empresas que invistam em projetos sem precisar usar o dinheiro do imposto, né? Então, se nós tivermos projetos interessantes, as empresas vão querer colocar o seu nome, a sua marca, dentro de um projeto, independentemente da renúncia fiscal. Então, isso, para mim, realmente seria a empresa amiga da cultura, né? Porque a renúncia fiscal, tudo bem, é legal, bacana, pode até se considerar que foi amigo, mas não é tão amiga quanto alguém pegar e dizer, olha, eu vou pôr aqui 50 mil no projeto, do dinheiro meu, não do dinheiro do Estado, né? Então, eu acho que isso também é um trabalho que a gente tem que fazer para mostrar para as pessoas a importância da cultura. Talvez essa empresa que queria investir não achou o projeto adequado, foi porque também não conversou com produtores culturais. Olha, eu preciso de um projeto que fale sobre sustentabilidade, que fale sobre não jogue o lixo aqui, que usa a reciclagem da embalagem de leite, enfim, não sei o que era, mas existem vários projetos que os produtores culturais podem desenvolver de acordo com a necessidade dessas empresas. Por isso, eu acho muito importante que o governo viabilize as empresas que podem abater o dinheiro do imposto, para que também os produtores façam projetos que vão ao encontro das necessidades dessas empresas. Vejam bem que a gente está discutindo uma questão que vai de encontro a um único fator, que é da liberação ou não desses recursos na ordem de 1,5% para a cultura. Hoje a gente está discutindo um pouco de dinheiro. Esse pouco de dinheiro não alcança todas as necessidades. Mal e mal, temos o Profice e as ações específicas da Secretaria no Estado. A gente não tem acesso ao que o texto diz de 1,5%, não nos dá a chance de ampliar essa forma de financiamento para outras categorias. Então, eu defendo e trago do audiovisual uma visão muito positiva do que é a participação da empresa na escolha do projeto. A gente fala tanto que o audiovisual está evoluído e amadurecido, mas foi parte da empresa exigir projetos melhores dos quais ela queria participar. A gente chama isso de excelência. Então, a gente não consegue evoluir no grau de excelência se não tiver uma forma de você cobrar essa melhor qualidade do projeto. O audiovisual demonstra isso. E a gente tem filmes hoje ganhando festivais, ganhando prêmios, tendo repercussão internacional, porque eles foram exigidos de alguma forma por aquele que quer, então dá o dinheiro mesmo que renunciado do governo, mas ele escolheu o projeto. Isso é um fator. A gente não pode trabalhar, talvez, com um modelo único. Então, se a gente tem esse modelo, ok. Os outros modelos que não alcançam precisam de outra resposta. Para isso, precisa de mais orçamento. Aí a nossa conversa também é com a Fazenda. Nossa conversa também é com a vontade política de que isso aumente esse valor para a gente poder distribuir. Pessoal, nós temos ainda mais alguns temas para tratar. Eu vou passar para o próximo tema, porque pela adiantada da hora ainda tem uma apresentação no Teatro Guaíra, tem um break no café. Então, a Aimoré vai falar sobre patrimônio cultural. Boa tarde a todos, todo mundo cansado, mas foi um espaço muito importante para a cultura e o tempo aqui não foi desperdiçado e não será desperdiçado. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira é para contar um pouco de história. Eu estou há 37 anos na Secretaria da Cultura e eu sempre escrevo história para os outros, sempre conto história para os outros, mas gostaria de contar uma história para vocês, para que vocês tenham um pouco da compreensão do que é a minha coordenadoria, dirigida hoje pelo Sérgio Krieger. Assim, o que eu estou falando hoje, e o que eu vou falar para vocês agora, é um pouquinho daquilo que eu vou falar amanhã, a partir da tarde, lá em Foz do Iguaçu.
é uma sinopsezinha, se existe essa palavra, né? Porque sinopse já é o diminutivo do... Enfim, eu vou falar lá em Foz do Iguaçu a respeito da história da preservação no estado do Paraná, que é uma história de pioneirismo. O Paraná, eu não sei se vocês sabem ou não, mas agora, a partir de agora vocês vão ficar sabendo, é o primeiro estado da federação a constituir, a criar uma legislação de preservação no Brasil. A primeira é a primeira. Nós somos, em termos de data, 2 anos antes, fizemos uma lei 2 anos antes, em 35, do que a lei federal. É a lei número 38 de 1935. Enfim, mas esse pioneirismo não inicia com essa lei que foi criada lá na época do Manuel Rivas. Eu puxo um pouquinho a história lá no início da província do estado do Paraná. Não vou delongar, mas que vocês tenham essa noção. É preciso, é necessário que todos tenham esse conhecimento, porque assim, até para determinar, acabar com algumas ideias erradas que a gente ouve até em outros estados do Brasil. A primeira ação preservacionista dentro desse território aqui, onde hoje é chamado de estado do Paraná, é uma das primeiras 50 leis criadas pela província, ainda na época do Zacarias Góes de Vasconcelos. Ele criou uma coisa que perdura até hoje, e nós, pesquisadores, usufruímos desse espaço, que é a criação do Arquivo Público do Paraná. Isso foi criado lá em 1855, gente. Usufruímos até hoje desse espaço de guarda, de documentação, que trata um pouco da nossa história. Um pouco não, praticamente de tudo da nossa história. Nós temos uma outra ação que foi em 1876, com a criação do Museu Paranaense, o terceiro mais antigo do Brasil. É uma ação preservacionista também. Tinha-se a preocupação de guardar um pouco da memória até então produzida nesse espaço territorial. Nós damos um salto um pouquinho maior e nós criamos em 1912 a primeira universidade do Brasil. Quer queiram os rio-grandenses, paulistas, cariocas, mineiros, podem espernear o quanto quiser, mas a ideia de uma instituição chamada universidade foi nossa. Nós temos as fotografias lá do assentamento da Pedra Fundamental na Praça Santos Andrade, com todas as autoridades possíveis. A primeira sede da universidade é tombada pelo patrimônio histórico. Hoje é o Shopping Omar, ali na Rua Comendador Araújo. Enfim, nós temos uma coisa que também que só o Paraná possui. Não existe em outro lugar, nenhum outro estado do Brasil possui algo parecido com o movimento paranista. E também é uma parte dessa história toda, onde a principal intenção era divulgar o Paraná para os paranaenses. Isso lá no início do século XX, né? Bom, e daí, em 1935, é criada a Lei número 38, onde a ideia era criar um Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico. Nós não sabemos o porquê, qual foi a razão, mas em 15 de outubro de 1948 se cria um outro conselho, que é a lei do nosso atual Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. E essa própria lei, a Lei número 112, cria a divisão do patrimônio histórico no estado do Paraná, dentro da Secretaria de Educação na época, né? Bom, o que quer dizer isso? Que dia 15, daqui a 11 dias,
A CPC, secretária, e pessoas que estão aqui me ouvindo, nós completamos 71 anos. Nós somos mais antigos do que a própria Secretaria, que em maio passado completou 40 anos, foi criado pelo governador Ney Braga em 1979. Não é? Isso é um dado espetacular. Nós temos idade para ser, enfim, para ser os primeiros mesmo. Não é? E eu tomei isso como missão desde 2016, divulgar esse tipo de coisa em qualquer espaço que eu possa estar, seja para uma pessoa, 2 pessoas ou para muitas pessoas como estão aqui. Eu acho que isso é de uma significância enorme, né? O Paraná ser realmente o pioneiro, né? E só para vocês terem uma ideia, a nossa lei de tombamento é de 1953. A lei 1211 foi criada pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto, uma pessoa que todos sabem, professor universitário, escritor, uma das pessoas, um dos professores que criou, juntamente com a professora Cecília Westphalen, professora Altiva Baliana Pilate, criaram o curso de História, um dos primeiros cursos de graduação, se separando da Geografia na época, lá na década de 50 ainda, né, com essa preocupação de contar, escrever, divulgar um pouco da história desse nosso estado tão querido. Muito bem. A Lei 1211 é também a primeira lei de tombamento do Brasil. Recentemente eu fiz uma pesquisa e constatei o seguinte, só vou revelar para vocês que em 68 Ceará criou a sua lei de tombamento e em 69 São Paulo criou a sua lei de tombamento. Ela foi modificada recentemente, mas em 69, né? Então esse pioneirismo não pode deixar de ser divulgado e de uma certa forma ou de outra nos torna, né, faz com que a gente tenha essa felicidade de falar esse tipo de coisa, né? Então essa é a minha primeira parte. Mas ainda só para concluir um pouquinho, para vocês terem uma ideia, no dia 1º de maio de 1936, um grupo de pessoas, entre eles Romário Martins, professor Oswaldo Piloto, entre outras pessoas, se reuniram no Salão Nobre do Instituto de Educação do Paraná, ali na rua Emiliano Perneta, e essas pessoas, então, eram os convidados para constituir o primeiro Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Mais tarde, é importante que se revele isso, né? Outros conselhos foram formados, né? Outras pessoas também ilustres, né? Também sentaram, né, nas cadeiras desse conselho, entre eles o professor Vigarella, o professor Rui Wachowski, a própria professora Cecília Westphalen. Nós tivemos o general Tourinho como presidente do conselho. Enfim, o nosso conselho, então, completando esses 71 anos, né, de trabalho árduo, vocês tenham certeza, e em prol sempre da preservação e da conservação do patrimônio cultural do Estado do Paraná. Bom, eu não vou me alongar com relação às audiências públicas, porque eu fiz um resumex aqui, na verdade, sabe, secretário? Porque, e antes de falar a respeito dessa
da audiência pública, eu gostaria de dar um feedback do que aconteceu nas minhas audiências públicas, que é muito importante também. É um espelho do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam a respeito do patrimônio cultural. Em Paranaguá, onde aconteceu a primeira audiência pública, eu tive 2 pessoas na minha oficina. E essas 2 pessoas ainda eram funcionárias do município de Paranaguá. O litoral tem 8 municípios, 7 municípios. Apenas 2 pessoas participaram. Logo em seguida fomos para Ponta Grossa. Em Ponta Grossa nós tivemos 3 pessoas participando da minha oficina. Logo depois fomos para Guarapuava, tinha lá umas 12, 13 pessoas, né? E depois voltamos para Curitiba e daí fomos para Londrina, Maringá. Aqui em Londrina tinha umas 8 pessoas, em Maringá, nenhuma. Ninguém passou na porta da minha sala para cumprimentar ou tomar um café junto comigo lá. Fiquei a tarde toda a ver navios. O Brunheira foi lá dar uma passadinha, me cumprimentou lá e tudo bem. Depois, em Pato Branco, tive 3 pessoas. 3 pessoas. E depois, em Cascavel, 4 pessoas. Então, essas poucas pessoas é que, através da audiência, né, elas então elegeram 15 problemas. E desses 15 problemas, 11, o iniciado de cada problema inicia com a palavra falta. Problema número 1, essa não tem falta, mas atualização. Falta atualização, né? Depois, o grande problema que eles têm nos municípios, ou nesses municípios especificamente, demolição do patrimônio cultural, ou seja, demolição do patrimônio edificado cultural. Depois começamos com as faltas. Falta de capacitação, falta de conscientização da sociedade sobre a importância da cultura e seus impactos, falta de divulgação de produções locais, falta de estímulo da participação popular, falta de gestão pública, falta de intersetorialidade, falta de legislação específica, é uma coisa que eu vou tratar lá em Foz do Iguaçu, falta de políticas para preservação, falta de políticas específicas. É meio redundante essas 3 últimas aí, né? Falta de recursos financeiros, que afeta todas as áreas. Falta de recursos humanos, importantíssimo isso. Posso falar, Sérgio? Hoje, eu sou o único funcionário da Coordenação do Patrimônio Cultural. Funcionário público. Tem que mumificar. Daí, acabou as faltas. O 14 é a necessidade de valorização do patrimônio cultural, isso é fato. E o 15º, restauração, recuperação e ampliação do espaço cultural. Desses 15 problemas, eu fiz um apanhado geral e como era muito repetitivo, eu fiz, então aqui eu resumi em 8 soluções. A primeira solução é a presença da SEC
nos municípios. Eles elegeram isso de suma importância, e eu também acho, né? A segunda solução é educação patrimonial, oficinas, palestras, cursos presenciais e ou à distância também. A implantação de conselhos específicos na área de patrimônio cultural. Criação de legislação própria, é uma coisa que nós fazemos desde a década de 80, incentivando os municípios a criarem a sua própria legislação de tombamento. É por isso também que estou indo à Foz do Iguaçu amanhã. O inventário dos bens culturais e naturais dos municípios. Isso é uma coisa que tem que ser feita para a passo com a Secretaria e os municípios. Já tivemos experiências nesse sentido, né, em outras gestões, e que foi espetacular. Contratação de mão de obra especializada e uma coisa que eu acho que nem precisava falar, né, mas a dotação orçamentária. Bom, eu incluo mais uma coisa que é de fundamental importância para que as coisas aconteçam. Eu estou falando da minha área, ok? Mas que pode ser estendida às outras áreas também. O grande problema que nós encontramos, que eu encontro, porque eu estou na Secretaria desde 1982, quando fui contratado lá pelo seu comandante para passar jornal lá no setor de microfilmagem da Biblioteca Pública. Então eu posso falar, né, dos 40 anos da Secretaria, 37 eu estou lá. É essa dissonância entre eleição municipal e eleição estadual. E eu presenciei isso, não foram uma ou duas, três, foram várias vezes. A preocupação enfim, é uma coisa que nos preocupa muito, porque todos nós sabemos que a máquina burocrática do Estado é lenta, a máquina burocrática do município também o é. E às vezes as coisas não dão condições, né? As condições não se dão de tal forma que os projetos possam ser iniciados, possam ter início, meio e fim. A gestão não coincide. Às vezes a gente combina uma coisa com determinada pessoa do município, logo em seguida acontece uma eleição e a pessoa que entra nem sabe o que está acontecendo. Eu vou citar só dois exemplos, porque eu como professor tenho que, além de falar, dar exemplos, porque isso é pedagógico. O município aqui do interior, bem próximo da gente aqui, Jacarezinho, em determinado momento, nós combinamos com o gestor do município que nós faríamos uma oficina, na época eram umas oficinas integradas, que se chamavam dentro da secretaria. E um monte de gente no município para atender a região. Muito bem. Foi combinado, tudo certo com essa pessoa, com administradores do município e tal. Antecipadamente, né? Porque essas coisas têm que ser assim, como aconteceu com certeza aqui em Londrina. Foi combinado, tudo certinho. Quando chegamos lá, nós não tínhamos a ideia que o prefeito tinha combinado. E nem na abertura do evento o prefeito foi. Então, essa é a história que eu conto. Estou contando para vocês que é uma realidade. Essa dissonância. Tudo estava combinado. Muito bem, o que aconteceu então? Aconteceu o seguinte, uma das coisas que nós teríamos que fazer lá, a Secretaria tinha proposta de fazer, era uma oficina de restauro
Nós criamos então, apoiamos um grupo de pessoas lá e criamos o que hoje é chamada de ONG, uma Associação Preservacionista de Jacarezinho, e toda a ideia e a estrutura foi repassada para essa ONG, e essa ONG então conseguiu, através dos membros da própria ONG, restaurar, não sei se vocês conhecem Jacarezinho, a parte interna da capelinha da igreja de São Benedito lá. Então, nós repassamos a ideia de fizemos isso. E outra aconteceu recentemente. Uma pessoa me ligou do município de Palmas, perguntando como é que andava o tombamento do Museu de Palmas, Museu Histórico de Palmas. Eu falei, mas como assim? Eu pensei que eu estava tratando com a mesma pessoa que já tinha feito o pedido, e nós já tínhamos feito todo o estudo, e o tombamento já tinha acontecido. Então é isso que eu estou falando para vocês. A pessoa entrou e ela me falou depois, um dia que ela esteve lá comigo, com o Sérgio, ela começou a dizer o seguinte, que quando eu entrei na prefeitura, não tinha um papel na gaveta da minha escrivaninha. Então, é nesse momento que eu estou falando isso, né? Que a gente fica rendido. Nós ficamos rendidos completamente. Né? Essa dissonância é uma coisa que atrapalha muito a gestão, né? Enfim, atrapalha, na verdade. Eu não sei se isso é justificativa, né, secretário? Mas isso é uma coisa que acontece mesmo. Era isso. Eu queria complementar isso só essa dificuldade que você citou aí das audiências, né, de público. Eu vou me reservar ao jeito de não falar de local, mas um desses encontros que nós tivemos em várias regiões do Paraná, nós fizemos nesse processo de autorização, do governo, nós fizemos um encontro da área da cultura numa determinada região, convidamos vários secretários, prefeitos para participarem de uma reunião. E daí foi muito engraçado, porque, engraçado não, na verdade triste, tinha uma sala que tinha proprietários de veículos de comunicação, blogueiros, algumas pessoas interessadas em saber e conversar comigo, como secretário de comunicação, interessado na verba publicitária do governo. E na sala onde a gente ia falar sobre cultura, a densidade chegava a 10% do volume de pessoas que estavam me aguardando na outra sala para pedir dinheiro do governo para patrocinar os veículos, sendo que esse encontro não foi marcado, não foi agendado. Eu não fiz um encontro, não provoquei uma reunião para falar de distribuição de verba publicitária, mas provoquei uma reunião para falar sobre cultura. E com os principais atores culturais, que não foram, deram desculpas, alguns prefeitos até estavam, mas não, tenho compromisso, eu vou comprar o governador do nosso evento, não ficaram. Eu acho que é por isso que isso reforça, primeiro, a importância do conselho, desses encontros, reforça a importância da iniciativa, como por exemplo, da parceria com a Universidade Histórica de Ponta Grossa. A gente precisa qualificar as pessoas e, infelizmente, é uma realidade. Mas eu vou até dizer vou até um pouco mais longe. Infelizmente, não é uma realidade nossa. Nós temos uma tradição de fazer uma espécie de autofagia. Nós nos minimizamos, nós nos inferiorizamos, dizendo que o brasileiro não gosta de cultura. Essa semana, eu estou desenvolvendo um projeto para quem, na área cultural, para quem ganha corpo, eu estou me reunindo com alguns embaixadores de diversos países, no sentido de viabilizar essa participação. No momento adequado, como eu falei, de outras ações, vou tornar isso público. Conscientemente, eu tive com embaixadores e cônsules, eu tive com um cônsul da Espanha, e ele me falava da realidade da Espanha, que não é muito diferente da nossa. A gente acha que é na Europa, é diferente. E recentemente, eu gosto
quase todo mundo aqui deve ter visto. Se não viu, basta você bater no Google ali, você vai ver uma série de matérias no Instagram, no G1, falando dos espaços de catedrais e igrejas tradicionais da Europa que estão se transformando em bares, danceterias, restaurantes, porque, na verdade, os estados, os municípios e a própria igreja não têm recurso para manter um patrimônio histórico tão rico como aquele, e daí acabaram fazendo opções. A primeira tentativa foi promover ações culturais nesses espaços, e agora isso funcionou até um certo momento, deu uma fadiga do modelo, e agora, se você bater no Google sobre essa matéria, tem mais de 8 modelos em 6 ou 7 países, que vão de Irlanda a Holanda e outros, e que igrejas construídas dentro de um padrão de arquitetura que encheu os olhos, que deveriam ser preservados pela humanidade, estão virando pub, danceteria, nada contra esses espaços também, mas a forma de manter, no mínimo, em pé aquele lugar. Não que talvez tivesse que manter como espaço religioso, mas pela riqueza arquitetônica em si. Né? Então, infelizmente, essa não é uma realidade nossa, talvez o nosso caso seja mais agudo, mas eu acho que isso só reforça essa necessidade mesmo que nós temos de qualificar e promover as discussões o mais amplo possível, como já foi falado aqui, de levar essa discussão mais intensa dentro da sala de aula, para que a gente tenha esse caldo cultural, mas infelizmente essa realidade eu vivi algo muito parecido. Se você vai falar de recurso, aparece gente, agora vamos falar de ações culturais em conjunto, já não temos uma lesão tão forte. Elcio. Oi. Bom, antes de falar da questão do patrimônio cultural, só queria reforçar aquilo que o Fernando, meu colega lá da cidade, falou sobre a questão das empresas, né? Quando o secretário falou sobre a questão de um selo, eu vejo com bons olhos, mas nem tanto, assim, no sentido de que, sabe, e aí eu reforço a fala dele, essa questão da renúncia fiscal é sempre aquela situação de fazer cortesia com o chapéu alheio, né? Então, assim, eu acho que, não sei que caminho, eu não saberia dizer que caminho, mas, assim, apontar, eu concordo com ele no sentido de um investimento em cultura que seja separado da questão da renúncia fiscal, que até já tem programa para isso também, né? Mas, enfim, só esse comentário. Assim, agora, puxa, muito... Eu acho assim, enriquecedor o seu depoimento e ao mesmo tempo comovente, entendeu? Por uma série de razões. E eu acho que aí há um caminho, na minha avaliação, coloco isso como sugestão até para a Secretaria, de utilizar esses marcos que você acabou de relatar. Eu não sabia, na maioria deles mesmo, né? Por total ignorância, né? Mas é o meu caso. Porque, assim, eu acho que a gente podia fazer disso uma propaganda, sim, da cultura. Poxa, esses marcos todos aí são muito importantes para nós, entendeu? E a gente tem que usar isso aí. A questão do patrimônio cultural, né, de prédios, né, na minha avaliação, faz tempo que eu venho pensando sobre isso, né? Ele parece de um paradoxo aqui, porque eu acho que é insolúvel, né? Geralmente donos desses imóveis, né, geralmente são empresários, grandes empresários, né, são conservadores. Eu fico pensando que quando eles querem demolir ou fazer outro tipo de coisa, eles não querem conservar. O que eles menos querem conservar é exatamente isso daí, né? E do lado de cá, a cultura, que é mais libertária nesse sentido, que quer conservar pela razão da conservação mesmo, né? Então fica sempre esse paradoxo latente, né? Ponta Grossa não é diferente, e aqui já foi falado, em todo lugar isso, né? Lá em Ponta Grossa, por exemplo, o Conselho Municipal de Patrimônio tinha uma cadeira no Conselho de Cultura e perdeu essa cadeira por falta, simplesmente, né? Entrou uma outra associação, inclusive, que é desmembrada, dissidente da associação. Então é uma questão muito complicada. Agora, na semana passada,
né? Por exemplo, não passou o tombamento de casas modelices em Ponta Grossa. Você sabe disso, entendeu? Isso é muito triste, muito complicado, né? Então, assim, é mais um comentário em relação a isso daí, entende? Mas eu acho sim que a sugestão que eu coloco, a gente tem esses marcos que você acabou de falar, a gente tem que usar isso a serviço, né? Já que estamos na área da comunicação também, né? No sentido positivo mesmo, né? Fazer alardear, reverberar esse tipo de coisa, porque isso é muito positivo para a gente. Era esse o comentário que eu queria fazer. E parabéns por toda a explanação, tá? Obrigado. Obrigado, gente. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido, que ainda a gente tem mais 3 temas para tratar, então 5, 10 minutinhos, dá para a gente voltar e conseguir concluir até umas 6h30, para todo mundo poder ir para o teatro tranquilamente.